Dando sequência ao nosso trabalho, nós temos ali, como tinha falado na aula, a questão dos parâmetros, né? Então, nós tínhamos falado sobre o controle deslizante, configurações, e nós tínhamos falado em usar menos 10 e mais 10 para estender maior o intervalo, ter maior intervalo de domínio, e o incremento 0,25, ou seja, o pulo que ele dá é de 25, 0,25 em 0,25. Tá? Então, 0,25, 0,5, 0,75 e 1 e assim por diante. Utilizei esse incremento para que todos os telefones não tivessem problema, caso alguns estiverem com problema de memória. Tá? Então, eles têm, às vezes, um processamento mais limitado. O que nós podemos observar? Se eu coloco e clico ali, vai aparecer o controle deslizante na tela. Podemos utilizar esse controle deslizante nesse momento? Podemos. Depois poderá ficar muito cheia a imagem do gráfico, né? Então vamos tirar eles fora. Tá? Observando, condição de existência da base. Quando a base for negativa, a base do nosso expoente, ela não existe gráfico. Quando for zero, exatamente zero, ele vai aparecer uma parte ali, uma linha azul vertical. Essa linha azul vertical está indicando que um x tem vários y, ou zero elevado na x, ou expoente x. Muita gente diz zero ao quadrado é zero, mas existem algumas colocações, né, na matemática que colocam que isso é inviável. Portanto, não é ainda condição de existência, então para zero ainda não é definida aí. Ela só é definida depois de zero, então 0,1, 0,2, qualquer número que seja maior que zero. E observem que tem uma característica, enquanto for de 0 até 1, ou menor que 1, o nosso gráfico ele é decrescente, ele desce. Observe só, ele vem descendo, né, em sentido que o nosso eixo X está vindo da esquerda para a direita, gráfico descendo. Depois, chegamos a 1, nós teremos uma reta. Então, ela não pode ser uma exponencial, por isso que é A diferente de 1 para ser uma exponencial. E depois de 1, volta a ter uma curva, né, apresentando o gráfico de uma função exponencial. E por que isso? Uma função crescente, observando que o sentido é da esquerda para a direita. E então o nosso gráfico vem ser crescente, ele sobe. Tá? Então nós temos que tomar cuidado quanto a isso. Observe que conforme vai aumentando A, nosso gráfico vai aumentando também essa curvatura e verticalizando mais a curvatura dele. Né? Então eu vou aumentando aqui valores. Se for colocar para 10, ele vai aumentar muito mais. Bem, posso mudar a cor? Pode. E agora eu vou falar sobre isso. A questão da cor. Eu posso aumentar a espessura do meu gráfico. Então, como é que eu faço a mudança da espessura do meu gráfico? Eu posso mudar a cor, então eu vou colocar um vermelho. Vou aumentar a espessura. Eu posso também mudar o estilo de linha que esse gráfico tem. E uma outra situação, eu gostaria que vocês, acabei me esquecendo de colocar isso nas aulas, é colocar o nome e o valor. Observem que a função ali aparece 1,1.4 elevado na x mais 1. Então, enquanto o parâmetro A, olha só, conforme vou modificando, ele vai modificar o númerozinho que está ali, ó. Tá certo? Então, é para facilitar o trabalho de vocês. Podem usar apenas um exemplo e falar sobre o controle C, tá? Então, vamos tirar o A aqui e agora eu vou falar sobre o C. Observem que conforme o C, e eu vou mudar o incremento dele aqui para facilitar a nossa vida também. Eu vou utilizar o incremento 0, em vez desse 0,1 vai ser 1 apenas, e vai ficar bem mais simples para nós trabalharmos. E observem, incremento 1, 2, então nós tivemos um 2, olha só o que acontece com o gráfico, ele vem subindo ou descendo, olha só que a função aparece lá para a gente, o número, né? O que eu quero que vocês façam no incremento C? Como eu tinha dito para vocês que podia ser de menos 10 a 10 e colocar o incremento 0,25, era para a gente trabalhar realmente de uma forma mais pesada. Aqui eu vou facilitar a vida de vocês, deixa só no 1. O que eu quero que vocês façam agora? Vocês me coloquem um ponto de intercepto do eixo Y com o gráfico. E para isso, ferramentas, coloquem interseção de dois objetos
e vocês vão clicar no gráfico, pode ser em qualquer ponto gráfico, e no eixo Y, em cima do eixo Y, apareceu o ponto A. Esse ponto A vai facilitar bastante a vida da gente a partir de agora. Observem que vai aparecer na legenda interseção de F com eixo Y, 0 e menos 3, que é a coordenada. E aqui embaixo 0 e menos 3. Eu posso ir lá no ponto A, clico no ponto A e vai aparecer, eu posso mudar a cor, inclusive, posso colocar um lilás, eu posso modificar o modo da posição do nosso ponto, pode ser em vez de uma bolinha, pode ser um X, pode ser uma bolinha oca, pode ser um sinal de mais, ou até mesmo um losango. E é claro que não vou clicar ali, senão eu acabo perdendo ponto e tudo aquilo que eu fiz aqui na questão do ponto. Estilo de legenda, nome e valor. Faço esse detalhe e deixo pronto. Clico dentro na tela do gráfico e sai tudo. Observem que agora quando eu mudar o nosso C, o nosso ponto muda de posição, informando a coordenada. E juntamente no gráfico aparecendo essa situação da fórmula, da lei de formação desse gráfico, tá certo? Então, isso seria a parte importante para vocês. Informar função crescente, função decrescente. Então, para quais intervalos da nossa base a função existe ou deixa de existir, tá certo? Isso é as perguntas norteadoras para a parte 1 do nosso trabalho, dos itens A, B e C, tá certo? Então, agora o próximo passo será para logaritmos.